O Endrick finalmente voltou a jogar no Real Madrid, mas isso está longe de ser algum motivo de orgulho, muito pelo contrário. É motivo hoje de revolta. O atacante brasileiro entrou e mostrou serviço contra o Manchester City e acabou ficando ainda mais nítido que ele precisa para ontem ir embora da equipe espanhola. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Nova derrota em casa. A sequência do Real Madrid segue a pior possível. O Real Madrid ontem teve sua segunda derrota consecutiva dentro de casa, perante a sua torcida no Santiago Bernabéu. E foi uma derrota em um jogo grande, um jogo de Liga dos Campeões contra o Manchester City, que já virou um adversário clássico do Real dentro da competição. E olha que, para mim, o Real até começou o jogo de maneira surpreendente, porque o Real Madrid tinha muitos desfalques nesse jogo, principalmente na defesa. Não podia contar ontem com Alexander-Arnold, Carvajal, Militão, não tinha Alaba, não tinha Mendy. No ataque não podia contar com o Mbappé, que estava lesionado, com desconforto muscular. Então eu esperava um Real Madrid de repente jogando mais fechado e tentando explorar algum erro do City. E não foi isso que aconteceu. O Real Madrid, com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham, tentou ser incisivo desde o começo, tentou marcar pressão e conseguiu por muitas vezes colocar o City em dificuldade. Tanto que conseguiu faltas perigosas perto da área, conseguiu abrir o placar com o gol do Rodrigo, que acabou quebrando a sua seca de mais de 30 jogos sem marcar. O problema foi que, mesmo com o Real Madrid jogando bem, o City achou o gol de empate depois de um escanteio e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, depois de um pênalti que o Rudiger cometeu e o Haaland converteu. E aí é aquilo, quando você está jogando contra o Manchester City e você deixa o City ter a vantagem no placar, se preparar para correr atrás da bola, porque é um time que sabe muito bem dosar, controlar o jogo, fazer o adversário correr e geralmente correr errado. Então, com isso, o City acabou vencendo por 2-1 e o clima no Real Madrid agora é o pior possível. Até porque eu até tinha trazido aqui no canal, na véspera do jogo, que o clima era de uma possível demissão do Xabi Alonso em caso de derrota. Coisa que, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não aconteceu. Endrick ganhou chance. Ontem nós vimos finalmente o Endrick voltar a jogar. Para quem não se lembra, a última vez em que o atacante de 19 anos havia ido a campo tinha sido há mais de um mês atrás, numa goleada do Real Madrid sobre o Valência no Campeonato Espanhol. Jogo em que ele entrou bem no finalzinho, não teve nem muito o que fazer e mesmo assim conseguiu mostrar um pouco de serviço, deixar uma boa impressão para a torcida com as suas arrancadas. O Endrick é um jogador que quando ele entra, ele procura muito o jogo, quer ser sempre bem ativo, então em geral ele deixa uma boa impressão. O problema é que ele jogou aquele jogo contra o Valência, foi até que bem e depois não foi mais aproveitado. Ficou mofando no banco de reservas. Então ontem ele acabou entrando ali nos últimos 10, 11 minutos finais e mostrou serviço de novo. Entrou com personalidade, logo a primeira bola que pegou, tentou finalizar da entrada da área, foi bloqueado. E na segunda bola, o Carreiras vai na linha de fundo, faz um cruzamento e o Endrick, mesmo sendo um jogador baixo, ele sobe lá no terceiro andar, ganha do Gvardiol, que é um zagueiro alto, lá em cima e consegue cabecear no travessão. Aquele poderia ter sido o gol de empate do Real Madrid. E isso que acaba sendo frustrante, porque ele entra com pouco tempo e mesmo assim consegue fazer alguma coisa, mostrar serviço. E aí, quando acontece isso, qual é o questionamento que fica? Que é o quê? O que esse jogador poderia fazer se ele tivesse mais espaço, mais minutagem? Xabi Alonso sacaneou o Endrick. Aqui agora vem o ponto principal desse vídeo, que é o quê? O Xabi Alonso sacaneou o Endrick. E eu vou explicar o contexto para vocês. Primeiro de tudo, como eu tinha falado lá no começo, o Real Madrid não tinha ontem à disposição o Kylian Mbappé. E o Kylian Mbappé, para mim, é um cara indiscutível no Real Madrid. Não tem como eu querer chegar aqui e dizer que o Endrick tem que jogar no lugar do Mbappé. Não é nada disso. Só que ontem era uma situação excepcional. O Mbappé, artilheiro do time na temporada, não podia jogar porque tinha um desconforto muscular. Ou seja, ele não tinha nem condição de entrar no decorrer do jogo. Tanto que ele ficou o tempo inteiro na reserva. E aí qual seria a lógica? Poxa, se o Mbappé não pode jogar, ou eu imaginava o Xabi Alonso montando um time com dois atacantes,
o Vini e o Rodrigo, e acreditava que se ele fosse colocar alguém como centroavante seria o Endrick, que querendo ou não tem treinado muito bem, tem pedido passagem, tinha entrado bem naquele jogo que eu tinha citado contra o Valência, enfim. Só que isso, como vocês devem imaginar, obviamente não aconteceu. O Xabi Alonso acabou escalando o jovem Gonzalo Garcia como titular. E não me interpretem mal, o Gonzalo Garcia é um bom jogador, mas está nítido que o Gonzalo Garcia está em nível muito abaixo do Endrick. O Endrick é muito mais jogador do que ele. E isso ficou nítido no jogo de ontem contra o City. O City é um time que tem uma boa defesa, tem bons zagueiros. Você tem ali disputando com o Rúben Dias, disputando com o Gvardiol. E o Gonzalo Garcia, nos 58 minutos em que esteve em campo, não produziu nada, não fez nada. Não venceu nenhum duelo com o Rúben Dias, nenhum duelo com o Gvardiol. E aí entra o Endrick, faltando 10, 11 minutos para o jogo acabar, ganha do Gvardiol na especialidade do Gvardiol, que é pelo alto. Então, assim, é muito complicado ver a situação do Endrick no Real Madrid, onde ele é um cara que tem talento, tem potencial, tem qualidade e fica na reserva para um jogador que é pior do que ele. E nisso você vai minando a confiança do jogador, porque ele não joga ao longo de toda a temporada praticamente, e aí do nada você pega e arremessa ele num jogo importante de Liga dos Campeões contra um adversário do nível do Manchester City. É complicado você querer que ele em 10, 11 minutos faça alguma coisa. E mesmo assim, ele ainda quase fez. Só que o ponto principal que eu queria destacar, que o Xabi Alonso acabou sacaneando o Endrick, foi que o jornal espanhol Marca acabou divulgando que o Endrick saiu do jogo contra o Manchester City furioso. E aí você deve imaginar, ele deve ter ficado furioso porque o Real Madrid perdeu, porque ele acabou cabeceando aquela bola no travessão, foi um quase gol. Mas nada disso. Segundo informação do Marca, o Xabi Alonso conversou com o Endrick antes do jogo e tinha dito pro Endrick que escalaria o brasileiro como titular. Aí quando chegou na hora da escalação, ele escalou o Gonzalo Garcia. Então, o Endrick acabou ficando pra lá de revoltado e com razão. No mundo do futebol não existe isso, você dizer que um jogador vai ser titular e depois você chega e não coloca ele como titular. Então, pra mim, com o que eu tô vendo, tendo em vista que hoje o Xabi Alonso considera o Gonzalo Garcia na frente do Endrick na hierarquia do Real Madrid, fica claro, fica explícito que o Endrick precisa pra ontem ir embora. Na janela de janeiro ele tem a oportunidade de ir pro Lyon da França, então que ele vá. Porque ele precisa ir para um time onde ele realmente possa desenvolver e mostrar o seu talento, mostrar o seu potencial. Ele é muito bom jogador, é um cara de personalidade, que finaliza muito bem, que vai pro duelo com os zagueiros, ele só precisa de uma coisa, jogar, ter espaço. E no Real Madrid, ao que tudo indica, ele não vai ter oportunidade nenhuma, porque se nem com a ausência do Mbappé ele conseguiu jogar, imaginem com o Mbappé estando de volta da lesão. Aí que o Endrick não vai jogar mesmo. Eu geralmente aceito as opiniões de todos, eu acho que você pode ter a sua visão, pode ter o seu pensamento, mas não entra na minha cabeça alguém achar que o Gonzalo Garcia é melhor do que o Endrick e tem mais condições do que o Endrick de ser titular. Realmente eu não entendo. Se você tem essa opinião, justifica pra mim nos comentários por que você acha que o Gonzalo Garcia é melhor do que o Endrick e merece ser titular. Eu queria agora ver a sua opinião aqui nos comentários sobre todo esse assunto envolvendo o futuro do Endrick. Então é isso, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta e eu agradeço muito a você pela companhia em mais um vídeo. Se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!